Saúde amada a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Irmãos, que bom ver os irmãos aqui e ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando eu entrei aqui, Deus já falou, irmãos. Uma mensagem, a primeira palavra aqui, Deus já falou com você. Quando você entrar na casa do Senhor, irmão, guarde o seu pé e ouve o que Deus fala com você. Deus falou através dos hinos, através da palavra. E aqui em Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Mas depois nós vamos até voltar lá para o Velho Testamento também, que eu não gosto de me prender só em um versículo não, mas... A porta estreita, esse é o título. O 24 fala assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Poder assentar em nome de Jesus. Irmão, Jesus, ele é bem claro. E a pregação aqui essa noite, irmãos, já vem a complementação disso aí, vai ser agora o que o pastor pregou. Deus, ele vai julgar esta nação, irmãos. Vai julgar os povos de acordo com a sua decisão. O julgamento dele vai se basear na sua decisão que você tomar hoje. Porque o Senhor, ele não vai obrigar ninguém a seguir a ele. Quem crê nele será salvo e quem não crê já está condenado. E acabou. Não tem muita coisa para dizer, irmãos. Mas ele é tão bom e misericordioso que ele mostra o caminho. Deus, ele já amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. O caminho da redenção é esse, irmãos. Só que o próprio Jesus, ele já fala assim, olha, a porta, ela é estreita. Então vocês já ficam sabendo que essa porta larga que está aberta, essa multidão, você já sabe que lá já está o engano, irmãos. E as pessoas parecem que eles não querem aceitar aquilo que Jesus já propôs. Já está determinado, irmãos. E o noivo, ele já está vindo buscar a sua igreja. E nós vamos ter que se adequar nas vestes dele. Não ele se adequar nas nossas vestes, irmãos. E o que está acontecendo com a igreja? A igreja já se corrompeu. A vontade do mundo, os costumes do mundo, os evangélicos já praticam como se fosse, já se igualou, já nivelou. Lá em Roma, lá já querem já mudar a Bíblia, lá o velhinho lá, de lá já não há nada de, não é novidade de esperar coisa boa que venha daquele lado de lá. Eles querem mudar a Bíblia, irmãos. Sabe por que eles querem mudar a Bíblia? Porque as pessoas, os evangélicos estão envolvidos nesse meio. Era o ímpio, mas agora os evangélicos também, eles estão tendo dificuldade de se enquadrar naquilo que o Senhor está pedindo para nós. Dificuldade, então vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá, vamos mudar. E Jesus, ele mostrou, dentro da Bíblia, quando Satanás foi levar ele lá no alto, dentro da Bíblia, querendo pegar Jesus. Mas Jesus, ele respondia dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Até que chegou um ponto que Jesus fala, não atentará seu Deus. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, irmãos, Deus, ele não vai deixar nada acontecer sem ele avisar os seus. Por que a irmã teve uma visão quando ela estava na cozinha? Deus falou com ela. É para avisar a igreja. É que ele quer falar com ela, quer falar com a família dela, às vezes é um recado para a igreja. Mas quando você ouvir a voz de Deus, não endureça os vossos corações. Esses dias aí eu falei para minha esposa, eu falei, olha, nós estamos nesse mundo, irmãos, então tudo pode acontecer com a gente. O importante é você
entrar à porta. E a porta, o caminho é Jesus Cristo. Se você tiver com Ele, irmãos, desde o passado até o presente, porque Ele foi, é e sempre será. Eu nunca vi ninguém decepcionar com Deus. Desde o passado desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Só que as pessoas que eles escolheram o caminho, irmãos, ainda que você olha e veja os verdejantes, se Jesus não estiver lá, não entra lá, irmãos. Não entra lá. Você vai provar da erva amarga, irmãos. Tem coisas que eu pago um preço na minha vida, irmãos, porque eu entrei na porta errada. Eu fiz coisas que Jesus não... E aí eu insisti em fazer, irmão, mas está em tempo de você se arrepender e entrar na porta certa. Ó. E ele fala aqui, ó, lá em livro de Apocalipse, ele bate. Ó. E se você abrir, ó, ele vai entrar. E você vai cear com ele. Ó. Mas a decisão é sua. A decisão é sua, irmãos. Você que vai decidir o que você quer fazer da sua vida. Se você vai querer ele ou você não vai querer ele. Porque aquilo que Deus... Eu estava vendo essa marcha para Jesus, irmãos. Que coisa terrível isso aí, irmãos. Coisa terrível, irmãos. Coisa terrível. Se vocês soubessem o que está atrás daquilo ali, irmãos. Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, irmãos. Se João Batista estivesse aqui, você acha que ele ia num lugar daquele ali? Não vai, irmãos. Eles são cara de pau, irmãos. Esses bispos, eles vão ter que responder as barbaridades que eles estão fazendo, irmãos. Esse senhor aí, esse Malta, como é que é? Wagner? Isso. É Lauriette, né? Que é isso. Irmãos, eles não têm vergonha na cara, irmãos. Eles não têm vergonha na cara. Eles vão ter sério problema naquele dia. Eles vão ter que se acertar com o Senhor. Essa moça, irmãos, ainda está em tempo dela entrar na porta certa. Ela se arrepender e voltar para o caminho certo. Ó. Abandonou o marido e pega outro. Aí o bispo, eles dão lá, fala aí, político lá no meio. O Senhor está longe de política, irmãos. Voto, época de eleição. Os camaradas falam, ó, a minha parte eu já fiz, ó, tá toda essa multidão aí, agora vocês vão fazer a sua. Com política é assim, eles estão envolvidos, irmãos. Envolvidos. O camarada pegou a mulher do outro lá, e aí o outro dá o público para ele pregar lá, marcha para Jesus, irmãos. Jesus está longe disso. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. O camarada não deu certo com a mulher dele, filho, então você vai ter que ficar quieto, orar no Senhor, mas um vai matar o outro. Então você vai, se a minha mulher me abandonar, irmãos, que pode acontecer, se ela vai com o outro, não sei, que pode ser. Mas eu vou ter que me aquietar e esperar no Senhor alguma coisa. Mas não me dá o direito de eu ir lá e fazer o casamento de novo. Eu estava conversando com uma irmãzinha aí, irmãos, está tendo dificuldades, nós estamos tendo dificuldade para pregar o Evangelho. Por causa desses canalha que tem por aí, irmãos. Fazem 2 casamentos. Aí ela contou uma história para mim. Ela falou, olha, eu casei com meu marido, mas ele era separado. Na assembleia, uma Assembleia de Deus aí. E a mulher dele foi embora e deixou ele. Deixou ele ficou sozinho e tal, e ela casou com ele. Mas ela passou a situação para o pastor. Falou, ó, pastor, ele tal, já foi casado, a mulher dele sumiu, foi embora, ele ficou e tal. Não, mas não tem problema, porque foi ela que deu. Eu falei, não, mas peraí, é assim que funciona? Aí ela falou, mas eu sabendo separar. Ela casou e com outro. Eu falei, Senhor, tá difícil, irmãos. Aí para você pregar, para você ensinar para essa pessoa. Mas falou para mim, mas eu não sabia que era assim. Eu falei, só que é o seguinte, o seu pastor, ele vai ter que acertar as contas com o Senhor, isso aí que ele fez, ó. Esse casamento que ele fez aqui, ó. Como é que o pastor Fernando vai fazer um casamento aqui, os pastores, se a pessoa vem e fala, ó, ele era casado, ou ela é casada, mas a esposa foi embora. Filho, então você vai esperar no Senhor, você vai orar, mas você não vai ter o direito de fazer um outro casamento. E agora virou moda, isso aí que era do mundo, agora entrou para as igrejas evangélicas. Se separa, aí o outro pega a outra, casa com a outra, fica a mulher do outro. Está tudo certo, irmãos. Não. Eles vão ter que pagar, você vai ter que... A porta, ela é estreita, irmãos. Os problemas que você tiver nessa vida,
Deus vai te dar uma ferramenta e você vai... Ele já deu uma ferramenta. E os problemas que surgirem na tua vida, você vai ter que saber lidar com essa situação. Mas dentro do caminho do Senhor. Da maneira que Ele quer e não que você quer. Porque da nossa maneira que nós queremos, sempre vai dar errado. Sempre nós estamos indo na contramão. Nós vamos ver aquilo e olhar aquilo que vai satisfazer o nosso ego. E Deus, Ele não vê dessa maneira. Ele tem coisas mais interessantes, coisas melhores que Ele já te prometeu. E para você chegar lá, você vai ter que passar por essa porta estreita que Ele fala aqui. Porque a larga, muitos vão para lá. E aí você vê esses pessoal pregando, eles pregam. Já começa todo ano é a mesma coisa. Ano da conquista. Esse ano vai ser ano, mas conquista do quê? Conquista do quê aqui nessa terra? Você tem que conquistar aquilo que Abraão falou, aquela cidade que eu estava vendo com a Carlinha ali, que formada pelo próprio Deus, o arquiteto. Então Abraão, os homens de Deus lá do passado, eles tinham essa visão, e não conquistar nada aqui nessa terra. Foi por isso que quando Zaqueu ele teve um encontro com Deus, irmão, com Jesus, Jesus se encantou quando viu a fé daquele homem. Ele falou, Senhor, tudo isso aqui, Zaqueu tinha roupa, ele tinha uma casa, uma bela de uma casa, ele tinha, sabe, guarda-roupa com vários modelos de roupa, túnica, ele tinha tudo, irmão, tinha ouro, sabe aqueles baúzinhos antigamente lá, ele tinha tudo. Ele falou, olha, Senhor, eu vou dar tudo. Vou devolver tudo, eu vou dar até a mais. Ó. Aí Jesus olha para ele e fala, olha, verdadeiramente hoje a salvação chegou aqui. Ó. A salvação ela só chega, irmãos, quando você abre mão das coisas terrenas. Eu estava vendo esse movimento aí, a falta de combustível, irmão, 4 horas da manhã, 4 horas já passando na rua, o camarada desesperado, irmãos. Por causa de combustível, dormindo na rua, irmãos. Aí eu falei, misericórdia, meu. E eu passando aqui, os postos cheios. Mas eu não vi nenhum dos irmãos lá, graças a Deus, irmãos. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ver? Mas não vi, irmãos. Eu fiquei feliz, isso aí é coisa do ímpio. Mas o que esses camaradas andam pregando aí, esses evangélicos aí vão começar a entrar nessa onda aí. Porque estão se apegando com as coisas do mundo. O que adianta, irmão? O cara tem 4 carros. Agora o carro dele não funciona, ele entra em desespero. Ó, porque ele quer viajar, ele quer ir para a praia. Tem uma casa lá em Itanhaém, lá da minha irmã, e eu fui uma vez para lá, irmãos. E o mar, vocês sabem que cada vez o mar ele vem avançando para a terra mais, né? Aos pouquinhos ele vem. E começou lá a dar uma maré lá que a água chegou até as ruas, teve umas casas lá, umas casas bacanas, tudo assim. A água começou a bater assim na rua, comendo pela metade da rua, desabando, chegando nas casas. E quando mudava, o pessoal já começava a ficar desesperado, irmãos. Por quê, irmãos? O camarada ele vai ter casa na praia, ele vai ter carro importado, ele vai tudo, mas não vai poder usar. Ele vai ter dinheiro, mas não vai poder comprar comida. Aí ele começa a entrar em desespero, irmãos. E como nós estamos nessa terra, nós vamos passar algumas dificuldades. Mas quando você passar essa dificuldade, lembra-se que tem um que ele está junto com você, irmão. Ele está, irmão. Ele sempre está, irmão. Toda vez, irmãos, que as portas se fechou para mim. Porque tem hora, irmãos, que as portas se fecham para nós. As portas se fecham e você não entra em desespero. Porque da mesma maneira como a porta fechou, irmãos, Deus já está com uma outra aberta para você. E os homens não podiam fazer nada por mim. Que tem hora que o homem não pode fazer nada para você. Mas Jesus pode. Por isso que ele sempre está falando para você, aqueitai-vos, e saber que eu sou Deus. Então, quem serve a Deus não entra em desespero, irmãos. Até a morte, irmãos. Aí o pastor Fernando falou assim, tanto é, irmão, que Paulo ele teve essa visão, ele teve essa experiência com Deus, ele já não temia nem a morte mais. Chegou um momento da vida dele que era tanta coisa aqui, tem hora que cansa nessa terra, irmãos. Tem hora que você fica cansado. Ele já pediu para que Deus levasse ele até a morte, mas ele já sabia que estava preparado para ele lá, irmãos.
Então por isso que a própria Bíblia fala assim, não sejas nem ignorante naqueles que dormem no Senhor. Mas é de nós, perdemos ante querido, ficar triste, pastor Fernando. Você perdeu a vizinha, vocês perderam, né? Perdemos a nossa mãe, mas fica tranquilo, fica em paz, irmão. Ela já foi, tá bem, ela saiu dessa confusão que está aqui, ó. E agora nós que estamos aqui vamos ter que se segurar, quem está em pé, para não cair. Então o risco maior é de quem fica, não é quem foi. Então nem seja ignorante naqueles que já foram partir para o Senhor. Mas o importante é que em vida, em fôlego, você entra nesse caminho, ó, e fica lado a lado com Ele. Ó. Deixa Ele orientar a sua vida, deixa Ele dirigir a sua vida, deixa Ele decidir o que você tem que fazer, irmão. E as pessoas, lá no Velho Testamento, quando Deus mandou Jesus aqui, irmãos, o Pai ele ofereceu, falou, olha, ele vai. Ele não precisava vir, porque ele veio, se tornou como homem. E ele mostrou, irmãos, que é possível você sujeitar a Deus. Ele mostrou. Ele mostrou que é possível você dizer não à corrupção. Ele mostrou que é possível você dizer não à prostituição. Ele mostrou que é possível você dizer não à ambição, não à mentira. Ele mostrou, Jesus mostrou tudo isso. E ele foi tentado, ele mostrou que é possível sujeitar a Deus. E quando você sujeita a Deus, o diabo foge de você. Então a porta ela é estreita, mas é possível você entrar nela. Se você ouvir o que Deus fala para você, e você ficar na direção de Deus, com certeza, irmãos, você vai passar por ela. Porque o negócio é tão bom, tá, o que está reservado para nós, os teus olhos não viram ainda. O teu coração não sentiu ainda. De tão grande que é. Por isso que a porta não é larga, vamos entrando qualquer um. Esses dias aí eu vi um testemunho de Jeová, duas moças bonitas, bem arrumadas, eles são educados, eles andam bem arrumadinhos, né? Mostrando um papelzinho lá para mim, tal, Deus amou assim as pessoas, que Ele se preocupa com a raça humana, se preocupa com a raça humana, e Ele vai dar uma nova oportunidade para nós rever os nossos familiares lá. Eu falei, não, mas é assim, é? Mas todo mundo? Eu falei, não, mas vai todo mundo assim para o mesmo lugar? Não, mas vai, que Ele... Eu falei, mas espera aí, então pode fazer qualquer coisa aqui, vai todo mundo para o mesmo lugar? Não, não funciona assim. Não funciona assim, irmãos. Não vai ser hipócrita, esses pregadores hipócritas que tem aí. Irmãos, vai ser dois lugares. Um vai para a vergonha eterna e o outro vai para a vida eterna. Mãe, pai, se é filho e tal. Minha família está fora dos caminhos do Senhor. Esses dias eu em casa lá, ouvindo uma pregação, mas a gente sabe que as pessoas é usada, porque a mulher entra lá, minha esposa entra lá, o que você aprende com isso aí? Mas que você aprende com isso aí? Eu falei tudo. Ela não respondeu nada, bateu a porta e foi para lá. Então meus filhos, esses dias, o mais velho, teve uma visão que ele tinha que se batizar. Então Jesus, irmãos, ele não é, Deus ele não é carrasco. Ele avisa você antes. Eu falei, daí filho, você tem que batizar? E eu já orei, Senhor, tenha misericórdia do meu pai, minha esposa, meus filhos, irmãos. Mas se eles não aceitar, eu vou ter que me preparar agora pelo preço que vai vir lá na frente. Lá. Porque vem, irmãos. Vai vir. Porque eu conheço pastores que a esposa abandonou, não quer mais ir para a igreja, os filhos não querem. Mas a responsabilidade, ela é individual. É sua responsabilidade. Em nenhum momento naquele dia Deus vai querer explicação sua. Ah, Senhor, eu não quis vir porque minha mulher, o meu filho, e minha mulher me traiu, minha mulher foi com outro, meu marido foi com outra, meu filho não sei o quê. Irmão, essas explicações para Deus não tem. Quero saber a sua situação. É individual. E lá atrás, no passado, os profetas, os homens de Deus, eles tinham o temor de Deus. Eles tinham o temor de Deus, porque eles passavam por determinada situação e eles não negavam a Deus. Mesmo que você tenha que pagar com a tua vida, irmãos, mas fica com Jesus. Sabe?
E aí lá na Babilônia, lá, irmãos, esse exército, depois que Nínive perdeu, a guerra foi destruída, a Babilônia cresceu, irmãos. Eles ficaram fortes, né? E foram lá e saquearam tudo lá, o povo lá de Deus. Levaram os utensílios, levaram tudo. E levaram até as pessoas a cativo, irmão. Foi todo mundo lá. E o rei mandou lá escolher lá os mais formosos, os mais inteligentes. E nesse meio estava Daniel. Estava Daniel lá, o Misael, Ananias, Azarias. Estava eles lá. E eles, a Bíblia fala aqui, aí nós vamos ver aqui, quer ver lá no Daniel 3, que eles eram formosos, inteligentes. Fala da característica dele, e a Bíblia fala, provavelmente eles eram bonitos. Eram 3, 4 rapazes bonitos mesmo, te chamar a atenção. Mas o que eles tinham de maior aqui, irmãos, que não foi acrescentado no início aqui, era o temor a Deus. Deus não estava preocupado com a beleza mais inteligente, eles eram cultos. E aqui fala, que Deus falou assim, não, esses aqui nós vamos separar aqui na corte. E chega lá na corte, irmãos, eles, como tinham uma aparência melhor, foram separados lá no... Nabucodonosor mandou separar eles lá. Só que é o seguinte, irmãos, já chegaram mudando o nome dos meninos, meu. Agora vai ter que ser aqui tudo o nome daqui mesmo, lá, os nomes pagãos. Mudaram o nome deles, irmão, mas eles não mudaram o caráter. Aleluia. Eles têm que ter caráter. Mudaram o nome dele. Do Daniel, do Sadraque, Beltesazar, Abednego, pagão, irmãos. De Daniel e Misael, tudo uns nomes suados e foi para nomes. Mas não se dobraram, irmãos. Não tem explicação a igreja trazer um mundo para dentro da igreja para querer se enquadrar com o mundo, irmãos. Debater, você vai ter que pregar contra. Tem que confrontar com ele, não se juntar. E fica, é possível você confrontar. E aí, para fazer uma estátua lá, vamos fazer uma estátua aqui, chama todo mundo. Chama tudo aqui, ó. Chama os governadores, os prefeitos, todo mundo que tem nome aqui, chama aqui, porque vai ter que todo mundo adorar essa imagem que eu vou levantar aqui. Já começou o negócio ficar estreito para eles aí, irmãos. Sabe que o negócio aqui na terra vai começar a ficar estreito para nós. Prepare, irmãos. E aí os camaradas chegam lá e tal. Aí os invejosos observaram que os 3 lá, né? Os meninos não estavam concordando com aquilo ali. Aí os fofoqueiros, que sempre teve desde o passado, foram lá levar para o rei lá, falar, ó, rei, aqueles lá que, com aquele despeito, sabe? Ó, aquele lá que você colocou aí na corte aí, ó, eles não estão nem ouvindo aí o decreto que você deu e nem querem se prostrar perante a imagem. E os meninos, eles foram, e o rei ficou furioso com isso aí, irmãos. O rei disse que estava sentado lá, né, cadeira de rei, né, irmãos? Tá, aquela posição e tal, né? Quando ele ouviu isso, o homem entrou numa fúria danada, irmão, levantou correndo, e disse que o semblante dele mudou, irmãos. Você acredita que se ele era bem branquinho assim, ele ficou vermelho, e sabe que eu vou esganar esses meninos aí? Não, mas... Aí quando eles foram questionados, Sadraque, Mesaque e Abednego foram questionados, mas por quê? Manda chamar eles, traz na presença do rei. Porque antigamente tudo traz na presença do rei. Mas e aí, como é que faz? Ó, eles mandaram, já falaram para o rei assim, é o seguinte, ó, nós não queremos nem saber desse negócio, ó, não vamos nem discutir isso aí. Nós não vamos cobrar, nós não vamos acatar esse decreto, e o nosso Deus vai nos livrar. Ô, irmãos, isso que é você confiar no Deus que você serve. Você não vai ter que se dobrar perante as coisas do mundo, irmãos. Você tem que saber o Deus que você serve Ele. E quando os meninos falaram isso, irmãos, Deus já assinou lá em cima lá. Falou, eu estou com eles, eles estão comigo. Por isso que Deus fala assim, Deus amigo de Abraão, Abraão amigo de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. E Sadraque e Abednego, e Daniel, os 4 lá, eles confiavam mesmo, eles sabiam que o socorro vem do céu. Elevo meus olhos a monte, de onde virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que o salmista fala isso, irmãos. E aí, irmãos, eu vejo por que Davi aqui, ele escreve o Salmo 23, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ó. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola, irmãos. Sabe o que ele fez aqui, irmãos? Mas, olha, luta. Você teve a luta. Ele falou assim, olha, coragem para mim não vai faltar. Nada me faltará. Espaços verdejantes, ó. A confiança que esses homens tinham em Deus, irmãos. E ele incluiu aqui os 7 nomes de Deus aqui, ó, Davi, ó. Deus Rafá, Deus Jiré, Deus da providência, Deus da cura. Ele incluiu tudo aqui no Salmo 23, está todos eles aqui, os 7 nomes de Deus. Ele entrou com providência. Então, Senhor, o problema não sai, então prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, não é para você correr, irmão. E assim Daniel, ali o Sadraque, Mesaque, Abednego, eles ali, e Deus honrou, irmãos. Então vamos fazer o seguinte, se vocês não adorar, mandou aquecer 7 vezes mais o fogo. Meu, que rei ousado esse Nabucodonosor, hein? Vamos aquecer lá e vamos jogar esses camaradas lá. E aí pegaram os homens mais fortes, sabe? Fortes assim, igual o pastor Alexandre, tá? Pega os mais fortes, né? E os 3 lá pequenininhos, né? Igual o pastor Eduardo aqui, vamos pegar lá. Quando eles chegaram perto, irmãos, o fogo estava tão aquecido, irmãos, que esses homens se queimaram todos, irmãos. O fogo mataram eles, irmãos. E eles lançaram eles lá. Mas de repente, o rei ele olha lá no meio, lá da fornalha lá. Mas espera aí, foram jogados 3, mas eu estou vendo o 4 lá. Ó. Aí eles já, e semelhante ao filho dos deuses lá. Irmãos, quando você entra na fornalha, quando você entra nesse problema que está te atormentando, irmãos, fica em paz. Jesus está com você lá. Você não está só. Eis que estareis contigo até a consumação do século. Então Jesus não te abandonou, irmãos. Quem abandona ele é o homem. Você está desempregado, Jesus está com você, ó. Você está enfermo, Jesus está com você, ó. Você está com problema no seu casamento, Jesus está com você, ó. E não se fala mais nisso, irmão. E o bem, ele sempre vai vencer o mal. E aí o rei ficou maravilhado, irmãos, é possível você ficar num lugar. Eu mesmo já trabalhei com 2 mães de santo, com pessoas idólatras, católicos, tudo, e não precisei me corromper, irmãos, eles me respeitavam. Teve uma mãe de santo que se converteu, irmão. Aí eu fazia um culto à noite lá, irmãos, aí foram lá me entregar, eu que estava fazendo o culto na hora de serviço, ó, irmão, porque estava difícil a situação lá, e tinha umas irmãzinhas lá, e aí na hora da janta eu subia lá, eu fazia um culto lá, eles cantavam, foram lá no escritório durante o dia, falaram que eu estava lendo a Bíblia na hora de serviço. Eu falei, puxa vida, não é no passado, no presente é a mesma coisa, né? Eu falei, não tem problema, mais um dia, irmãos, para encerrar. O meu patrão era maçom, era da maçonaria. E ele gostava bastante de mim. Aí um dia, irmãos, nós pegamos um contrato lá da Natura e envolvia muito dinheiro, porque a Natura é uma coisa assim, fantástica, sabe, em termos de... Aí fechou com 5 milhões de caixa Natal e tal, e esse homem fechou, irmãos, o contrato. Só que no meio do caminho o tempo estava acabando e não estava dando para entregar. Aí um dia eu na madrugada ali, com os funcionários trabalhando à noite, ele desceu chorando, irmão, chorando. Falei, puxa, eu nunca vi meu patrão chorar assim. Falei, o que foi, Francisco? Nunca vi minha mulher, a Solange, chorar do jeito... Eles entraram em desespero, porque não dava para entregar. E tem um contrato para se cumprir. Aí eu falei, olha, Francisco, eu vou orar por você. Eu vou chamar os funcionários aqui e nós vamos... Aí à noite nós orávamos com as meninas, com as irmãs lá e tal. Irmãos, ele entregou o pedido de 5 milhões de caixa. Porque o ímpio, irmão, esse macumbeiro, esse seu vizinho, esse seu parente, eles podem te criticar hoje, mas no dia que acorda, que apertar para o lado deles, eles vão correr pedir ajuda para você. Ó. E aí o rei, sabe o que ele falou? Olha, é um decreto agora. Agora eu vou fazer um decreto aqui, ó. De hoje em diante, ó. Quem
criar algum problema contra esse Deus aqui deles, aqui, ó, vai ter problema comigo aqui, ó. A partir de hoje vai prevalecer, porque eles se sujeitaram a morrer, ó, por esse Deus. Aí o rei já mudou tudo aí a conversa aí. Então, irmãos, aonde você estiver, irmãos, seja diferente no meio dos iguais. Tem que ser diferente no meio dos iguais. Você está lá no meio do seu serviço, lá, todo mundo, oba e tal. Não, seja diferente. Não é tudo igual, a maioria é igual, não. Seja diferente. Esses meninos aqui, ó, os 4, eles foram diferentes. Numa terra onde idólatra, onde aborrecia o Senhor, e eles foram lá e não se contaminaram. Daniel se propôs a não se contaminar com essa coisa. Irmãos, vale a pena servir o Senhor. Ó. Entra nesse caminho, irmãos, ele é estreito. E deixa ele dirigir, ele não vai se decepcionar. E no momento da sua aflição, no momento da tua angústia, ele vai estar do seu lado. Ó. Vale a pena servir. Ó. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.